Revelado, 18 itens surpreendentes que estão transformando sua casa em uma prisão emocional. Ana sempre acreditou que sua casa era um lar acolhedor. Mas, à medida que os anos passaram, ela se viu cercada por telas e gadgets que, com a promessa de modernidade, ameaçaram sufocar as memórias mais preciosas de sua família. Os domingos, que antes eram recheados de risos e a deliciosa feijoada, agora eram preenchidos por silêncios constrangedores e olhares perdidos. O avô seu Joaquim, antes o contador das melhores histórias, agora se sentava à mesa, segurando as mãos trêmulas, enquanto Miguel e Clara se refugiavam em seus quartos, mergulhados na solidão oferecida por tablets e consoles de videogame. A cena era um misto de desgosto e saudade. Cada dispositivo que Ana introduziu na casa, muitas vezes com a intenção de facilitar a vida, se transformou em um obstáculo entre seus filhos e os afetuosos laços familiares que um dia foram tão vivos. O peso do novo lar a aprisionava, fazendo com que sua alma se sentisse claustrofóbica, cada dia mais distante do que um dia se tornou seu refúgio. Ana sentia que cada móvel impessoal parecia um espectro de suas aspirações. Uma noite, enquanto reorganizava a sala, ela tropeçou em uma caixa de fotografias antigas. Ao folhear aquelas relíquias, cada imagem a conduzia em uma viagem emocional, olhos brilhando, risadas que ecoavam, abraços calorosos. Parecia que, a cada foto, ela redescobria a essência que sua família havia perdido. Onde foi que eu errei? Pensou, o coração apertando. Com as lágrimas escorrendo, ela percebeu que não eram os itens tecnológicos que davam vida à sua casa, mas as memórias que formavam sua verdadeira história. Determinação tomou conta de Ana. Era hora de recuperar o que havia partido, a essência familiar. Ela planejou um jantar de domingo, um renascimento. Mas não seria qualquer refeição, convidou sua família a trazer algo que representasse o que realmente importava em suas vidas. Miguel prometeu levar sua guitarra, um símbolo de sonhos que nunca se concretizavam. Clara decidiu compartilhar uma receita da bisavó, um pedaço de história que precisava ser resgatado. E seu Joaquim, emocionado, faria questão de trazer seu antigo álbum de fotografias, pronto para animar o ambiente novamente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão dentro dela crescia à medida que o dia se aproximava. O medo de que nada mudasse a assombrava, ecoando em cada canto de sua mente. Conseguiam realmente resgatar os laços muito tempo perdidos? Cada prato que preparava era uma mistura de ansiedade e esperança. O odor da comida começou a preencher o ar, e a ideia de que a refeição poderia ser um divisor de águas pulsava forte. Com a família se reunindo lentamente, uma pergunta a atormentava: seria este o momento de redenção ou mais um domingo perdido nas memórias de um passado distante? A mesa estava prestes a ser ocupada novamente, mas tudo o que Ana desejava era uma conexão renovada. Será que isso seria possível? O sol começou a se pôr, lançando um calor dourado pela cozinha, enquanto Ana ajustava os pratos na mesa. Ela decidiu que cada talher teria um significado, um pequeno toque pessoal. Não era apenas comida, era um símbolo de amor e reconexão. Os frascos de temperos na prateleira pareciam testemunhar sua luta interna, cada um prometia aromas e lembranças, mas a dúvida persistia, teimosa. Miguel chegou primeiro, com a guitarra nas mãos e um sorriso tímido que não conseguia esconder a ansiedade. Aparentemente alheio ao clima tenso, ele sentou-se no sofá e começou a tocar uma melodia suave, uma canção que refletia suas inseguranças. Ana ouviu a música se espalhar pela casa e sentiu um calor no coração. Ele ainda estava ali, dentro da concha, esperando a oportunidade para se abrir. Essa é a chance, pensou Ana. Clara entrou logo depois, segurando um caderno. Era seu tesouro pessoal, onde anotara a receita da bisavó e alguns bilhetes de amor que escrevera para si mesma. Mãe, eu trouxe algo especial, disse ela, olhando ao redor com um ar de nostalgia.
Enquanto falava, seu olhar se deteve por um instante na caixa de fotografias que estava sobre a mesa. Ana percebeu que a conexão estava ali, tensionada, mas presente. O momento de seu Joaquim chegou com uma leve batida na porta, seu álbum de fotos em mãos, como se carregasse não só um livro, mas uma parte de sua alma. O avô, ao ver os netos juntos, sorriu. Sorriso que não era só felicidade, mas também a esperança de ver a família voltar a se unir. Os olhos dele brilharam com o reflexo das memórias que estavam prestes a ser reavivadas. Ana ordenou que todos sentassem à mesa, pressionando as mãos nas laterais da mesa, um gesto pequeno, mas que estendeu um convite silencioso. Vamos começar, ela disse, a voz quicando entre expectativa e nervosismo. Havia um misto de ar abafado e a promissora aromática do ensopado sendo devorado pelas lembranças que surgiam. Miguel tomou a palavra primeiro. Ele deixou a guitarra de lado e, com a voz hesitante, compartilhou uma história de como a música o ajudava a enfrentar seus dias solitários. A despeito da timidez, seus olhos brilharam enquanto falava com paixão. A música o acalentava, um refúgio das vozes que muitas vezes se calavam dentro de seus pensamentos. Clara, em um gesto surpreendente, puxou um guardanapo e começou a escrever. Ao fazer isso, ela relutantemente olhou para a mãe, como se quisesse assegurar que o que estava por vir não seria um golpe, mas um passo à frente. A conversa se arrastou com risadas e lembranças, mas algo ainda estava no ar, uma sombra invisível que resistia em se dissipar. À medida que a refeição prosseguia, Ana decidiu quebrar o gelo. O que é que está nos afastando? Estamos juntos, mas tão longe um do outro. Como podemos mudar isso? A pergunta pairou na mesa por um momento, pesada e eletrizante. Os olhares se cruzaram, e a verdade explodiu como um balão que estava prestes a estourar. Miguel, em um impulso, afirmou, eu sinto que nunca estou à altura, como se sempre estivesse competindo com a sombra da nossa família. Clara o apoiou, concordando que muitas vezes se sentia invisível, ofuscada pela demanda silenciosa das expectativas. Ana sentiu o coração se apertar. Ela percebia agora que havia criado um espaço onde cada um deles tinha suas próprias batalhas, sem a coragem de compartilhar. Precisava ouvir, precisava ser a mãe que unem os corpos e as almas. Mas como transformar toda essa vulnerabilidade em força? Vamos fazer um pacto, disse ela, sua voz firme, mas o arrepio da dúvida ainda percorria sua espinha. Que tal começarmos um novo domingo todo mês, com receitas, histórias e canções? Vamos lembrar do que realmente importa, nós. O que aconteceria em seguida? O que ainda pairava nas entrelinhas desse encontro tão esperado? A sala ficou eletricamente silenciosa, e Ana percebeu que um novo ciclo poderia estar se formando, mas a verdadeira questão era, conseguiriam todos abraçar essa mudança? O silêncio na sala era palpável. Cada um na mesa parecia imerso em seus próprios pensamentos, como se o convite de Ana ecoasse em suas mentes. O olhar de seu Joaquim estava fixo na coluna de fotos ao fundo, enquanto Clara mordia o lábio inferior, seu caderno ainda aberto diante dela, esperado para ser preenchido com alguma grande revelação. Miguel finalmente quebrou o silêncio. Eu gosto da ideia, mãe. Faz tempo que não fazemos algo assim. Sua voz estava mais firme agora, uma confiança renovada mecha por mecha e o medo começando a se afastar. Ana sentiu uma onda de alívio ao perceber que a proposta começava a ressoar entre eles. Podemos começar com algo simples, como a receita do seu ensopado, sugeriu Clara, já movendo-se em direção ao caderno. Um sorriso nasceu no rosto de Ana. Era um avanço, um sinal de que a mudança desejada poderia ser mútua. A ideia de criar memórias conscientes começava a parecer palpável. Ótima ideia! Concordou Miguel, animando-se ainda mais. E se eu trouxesse uma música nova a cada encontro? Assim, a gente cria uma trilha sonora das nossas histórias. Seu olhar, que antes era de insegurança, agora brilhava com entusiasmo. Então, o que está faltando? Precisamos de um nome. Clara exclamou, e um ar de celebração começou a enfuná-los. Que tal Domingo da Família? Sugeriu seu Joaquim, a voz cheia de fervor. Ele sempre acreditara nos laços familiares, mais do que tudo. A mesa se encheu de risadas e sugestões criativas.
Aquela ligação tão esperada começava a se moldar entre eles, como a massa de um pão que, após ser amassada, finalmente recebe o calor para crescer. Mais no meio das expectativas, a sombra que ainda permanecia invisível se manifestou quando Miguel, distraído, olhou pela janela. O dia se encerrava, as luzes da rua começavam a brilhar e, com elas, o medo voltou a ser sua companhia silenciosa. E se isso não funcionar? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro, um eco que foi recebido com um silêncio pesado. Ana sentiu seu peito se apertar. Ela sabia que não havia resposta fácil, mas o que podia fazer era ouvir. Eu não vou deixar que a incerteza nos impeça, ela disse firme, e as palavras saíram com um peso beirando a determinação. Nós somos apenas um sonho começando a se materializar. Esse abraço de domingo vai exigir esforço de todos. Mas podemos tentar. Podemos nos proteger uns aos outros. A empatia no olhar de Miguel explodiu em um momento de vulnerabilidade. Você está certa, mas e se eu não souber como ser suficiente? As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, e Ana percebeu que aqueles momentos de dor eram também parte do processo de reintegração. Você já é suficiente só por ser quem é, Miguel. Clara interveio, aproximando-se dele. O clima de tensão que havia tomado conta da sala começou a ser substituído por uma onda de solidariedade. A conexão que tão ansiosamente Ana havia tentado emular fazia sua própria mágica. Ela se levantou e foi até Miguel, envolvendo-o em um abraço carinhoso. Logo, Clara e seu Joaquim se juntaram a eles, formando um círculo improvisado de apoio. O poder do toque e da presença começou a dissipar as sombras, e no calor da união, novas promessas de entrega se instalaram. Nesse momento, Ana ponderou sobre a fragilidade e força da vulnerabilidade. Ela perguntou a si mesma se conseguiria manter acesa essa chama de reconexão ou se, em algum momento, a vida os levaria para longe novamente. O que mais poderia surgir nesse pacto que assim começava? Havia ainda muitas incertezas no ar. E o caminho seguiria repleto de desafios, mas quando a noite chegasse, suas vozes se entrelaçariam em um canto de esperança. O que mais a aguardava nessa jornada? O relógio marcava um novo dia, e o que quer que viesse a seguir poderia ser a resposta para os medos e incertezas que todos carregavam. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, trazendo consigo aquele perfume inconfundível de café recém-passado. Ana despertou um pouco antes do ritual que prometia revitalizar a dinâmica familiar. O que antes era uma rotina sufocante agora tinha o gosto da expectativa. Hoje era o primeiro domingo da família, e todas as suas esperanças estavam depositadas na força daquele momento. Clara já estava na cozinha, batendo os ovos e contando os minutos para que tudo estivesse pronto a tempo. Mãe, você viu onde deixei o molho da salada? Perguntou, o tom de preocupação estampado em seu rosto. Ana apenas sorriu e se aproximou da filha. Calma, meu bem. A gente ainda tem tempo. Lembre-se, o que importa hoje é estarmos juntos. As duas começaram a preparar a mesa, enfileirando pratos e talheres como se fossem peças de um quebra-cabeça que finalmente começava a tomar forma. Logo, Miguel também apareceu, com uma expressão de entusiasmo que contrastava a insegurança de dias atrás. Achei uma música perfeita para hoje. Ele disse, seu olhar brilhando. O espírito que cercava aquele grupo tinha potencial para conquistar até os cantos mais escuros da casa. Naquele momento, todos pareciam mais leves. Era como se o ar ao redor estivesse cheio de possibilidades. Mas, mesmo assim, a sombra do passado ainda pairava no ambiente, ameaçando a alegria recém-descoberta. Ana sabia que cada risada seria acompanhada de lágrimas, que cada nova memória poderia evocar algo doloroso, e isso a deixava inquieta. Enquanto a mesa era montada, seu Joaquim chegou, olhando para o relógio com expressão apressada. Desculpe o atraso, mas o mercado estava cheio. Ele se desculpou, mas o sorriso nos lábios dele mostrava que, por dentro, estava tão ansioso quanto todos. Cadê a alegria, pai? Hoje é um dia especial. Clara comentou, piscando para ele. Joaquim se juntou ao espírito da festa e, após algumas piadas sobre a própria desorganização, a sala se encheu de risadas genuínas. Conforme as horas passavam, cada pessoa contribuía de alguma forma. Clara arrumava flores na mesa, Miguel testava novas playlists, enquanto Ana tomava conta do fogão.
A harmonia no ar estava quase palpável, como uma melodia antiga tocada em um violão desgastado, mas cheia de vida. O café da manhã foi uma mistura de sabores e risadas. E, na calmaria entre uma garfada e outra, Miguel quebrou o momento. Mãe, você se lembrou da promessa sobre a receita do ensopado? Queria saber se você pode me ensinar hoje. Seus olhos refletiam tanto o desejo de aprender quanto o medo de decepcionar. Ana sentiu um frio na barriga, mas sorriu. Claro, filho. Afinal, é da minha receita que vem a tradição. Assim, nasceu um novo plano para a tarde, enquanto Clara fuzilava Miguel com um olhar de realização, como se dissesse ao irmão que eles estavam realmente caminhando juntos. Entretanto, assim como uma folha que cai de uma árvore, de repente a atmosfera também murchou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido piscou em seu celular, e o coração de Ana disparou. O que quer que estivesse por trás daquela tela poderia mudar tudo novamente. Não era um lembrete do passado que ela havia tentado enterrar, o instante a paralisou, e a mesa, lotada de alegria, pareceu se distanciar. Seu olhar foi capturado pelo telefone e ficou ali, balançando entre a ansiedade e a necessidade de manter a harmonia que havia surgido. O que poderia ver naquela mensagem? O que as palavras desconhecidas poderiam trazer à tona? Ana respirou fundo. Ao mesmo tempo que desejava descobrir, tinha medo de quebrar a magia do momento. A dúvida consumia, e uma questão se formou em sua mente: estou pronta para encarar o que vem pela frente? Era agora ou nunca. A hesitação de Ana se transformou em uma onda de insegurança. O celular, com sua tela brilhante, parecia pulsar na sua mão, chamando sua atenção como um canto hipnótico. Clara, percebendo a mudança no semblante da mãe, se aproximou e perguntou, com um toque de preocupação: o que foi, mãe? Você está bem? Ana forçou um sorriso, mas a inquietação estava desenhada em seu rosto. É só uma mensagem, de um número que eu não conheço. A incerteza voou pelo ar, enquanto sabor e som se misturavam em um ambiente que tinha tudo para ser feliz. Miguel, sem entender o que estava se passando, logo se juntou a Clara, um olhar questionador na expressão. Deve ser algo sem importância, não se preocupe, Miguel disse, tentando quebrar a tensão. Mas as palavras saíram sem convicção. Talvez, respondeu Ana, a voz trêmula. Quando finalmente tomou coragem para abrir a mensagem, a leitura a paralisou. Eu sei o que aconteceu há um ano, e quero conversar. O texto, simples e direto, reverberou em sua mente como um eco distante de uma preocupação que pensou ter deixado para trás. O ambiente ao redor dela parecia escurecer, enquanto as risadas de Clara e Miguel se transformavam em murmúrios distantes. Os pratos bem escolhidos, a mesa decorada com flores frescas e o aroma de café passaram a ser meras sombras do que, na verdade, estava acontecendo. Cada memória, cada risada parecia um lembrete da fragilidade daquela nova paz. Vou ver o que é essa mensagem, Ana disse, determinada a não deixar que a sombra do passado ofuscasse o presente. Ela se afastou um pouco da mesa, tentando reunir coragem dentro de si. Os olhares do resto da família seguiram-na. Joaquim, que até então havia participado da conversa, trocou um olhar com Clara, ambos sentindo a mudança repentina de atmosfera. Nesse momento, o silêncio tomou conta da casa, e os sons da cozinha se tornaram apenas sussurros. Enquanto Ana digitava uma resposta, a ansiedade crescia em seu peito. O que ela poderia dizer? O que a outra pessoa realmente queria? Ana refletiu sobre como a vida havia mudado nos últimos meses. As cicatrizes do passado ainda estavam lá, visíveis em algumas conversas não ditas, em memórias esquecidas que a família tentava enterrar debaixo de sorrisos. Estamos juntos, isso é o mais importante, pensou. Mas a verdade é que ela sabia que a situação não era tão simples. Algo a estava puxando de volta para uma história que ela esperava que tivesse terminado. Quando finalmente enviou sua resposta, um arrepio percorreu sua coluna. O que mais poderia vir à tona? A expectativa quase a sobrecarregava. O olhar de Clara a lembrava do quanto aquele domingo significava e, ao mesmo tempo, tudo o que estava em jogo. Ana forçou a si mesma a se concentrar, mas a tensão era palpável. Eles estavam todos ali, juntos, esperando pela próxima saborosa refeição, mas uma tempestade se aproximava.
O telefone vibrou novamente, com um pulo no coração. Ana olhou para a tela. O que ela iria descobrir agora? A mensagem poderia ser a porta de entrada para um novo ciclo de dor ou, quem sabe, um caminho para a verdade que todos precisavam. Ela respirou fundo, decidida a encarar o que quer que viesse a seguir. E, ao olhar para a mesa cheia de amor e cuidado, uma pergunta se formou em sua mente: estariam todos prontos para enfrentar não apenas o peso do passado, mas também para reconstruir o futuro? O dia ainda prometia muito, e as respostas talvez estivessem mais perto do que ela imaginava. As palavras na tela brilharam como um farol na escuridão, e, a cada letra que se formava, a tensão em Ana aumentava. Era uma resposta. Não apenas um texto, mas um chamado. Ela começou a ler, a voz faminta do que a aguardava quase ensurdecedora. O que estava previsto ali poderia ter um peso imenso nas vidas que ela tanto cheirava. Eu só quero te ajudar. Você não precisa carregar isso sozinha. O coração de Ana acelerou. Lembranças de um passado que ela pensava ter esquecido, que se escondeu em uma caixa trancada, inundaram sua mente. No entanto, por um momento, a insistência de uma ajuda, uma mão estendida em meio ao caos, trouxe um leve fio de esperança. Mas quem estava por trás daquela mensagem? Quem era capaz de remexer em feridas que pareciam plenamente cicatrizadas? Oi? Ana digitou, tentando equilibrar a curiosidade com a cautela. O bater dos dedos no celular se tornou um rito nervoso, uma dança em que cada letra contava uma história inacabada. E enquanto esperava a resposta, ela se virou, buscando apoio nos rostos da família. Clara observava, abarrotada de perguntas silenciosas que pareciam querer se desmanchar em palavras. Miguel manteve-se tenso na cadeira, seu olhar fixo no celular que Ana segurava, como se desejasse desviar os olhos do inevitável. A mensagem voltou a vibrar. Ana puxou a respiração muito forte, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas sem saber se havia um fundo sólido. Você lembra do que aconteceu no acampamento? Eu não posso ficar calada. Precisamos falar. A memória atingiu Ana como uma flecha envenenada. O acampamento. Aquelas noites de risadas e segredos, que se transformaram em um feixe de sombras. Um evento que, em um primeiro momento, parecia apenas um estrondo passageiro na vida da família, agora se revelava como um eclipse sombrio. A pressão aumentou em seu peito, e a preocupação pelas crianças cresceu. O que Clara e Miguel saberiam sobre aquilo? O que seu silêncio abriga? Está tudo bem, mãe? Clara perguntou, finalmente quebrando o silêncio, sua voz suave contrastando com a tempestade interna que Ana enfrentava. O que Ana poderia dizer? A verdade era um labirinto em que poucos se aventuravam. É só uma pessoa querendo relembrar algo do passado, respondeu Ana, um pouco mais firme do que se sentia, embora ainda a visse moldada por um misto de alívio e angústia. Mas a verdade, como sempre, tinha muitas faces, e Ana não sabia como revelar as múltiplas camadas que esta poderia proporcionar. Em um instante, a mão de Joaquim repousou na mesa, e os olhos dele buscavam os de Ana, tentando desenhar uma conexão em meio ao abismo que se abriu. Era como se ele tivesse sentido a vibração daquela mensagem, a reverberação de algo que poderia mudar tudo. Ana sabia que tudo poderia ficar mais difícil a partir dali. Era um dilema formidável continuar ignorando as sombras que a perseguiam ou enfrentar cada um dos fantasmas que praguejavam contra a paz recém-conquistada. Ela queria amenizar a tensão, mas ao mesmo tempo a curiosidade estava insaciável. O celular vibrou de novo, e Ana percebeu que uma nova mensagem chegará. Um misto de receio e ansiedade fez seu estômago contorcer. Neste momento, o ar parecia mais denso. Mãe, o que está acontecendo? Clara perguntou, a inocência da filha contrastando com a brutalidade das emoções que consumiam Ana. Ela olhou para os filhos, aprisionados em um mundo que desconheciam, e sentiu que tudo que havia construído poderia se desfazer em um instante. Mas uma frase ecoou em sua mente, repetidamente: a verdade é pesada, mas o que é mais pesado é o silêncio. Determinada a não deixar que o medo definisse seus próximos passos, Ana se preparou para abrir o próximo texto, percebendo que um novo capítulo aguardava, e poderia alterar o futuro da família para sempre. Qual seria o próximo movimento? E,
ao encarar essa nova onda de revelações, seria possível ainda encontrar esperança em meio ao caos? Ana, com o coração batendo aos 1000 por hora, olhou para a tela do celular, a luz azulada iluminando seu rosto tenso. O texto piscava, quase como um chamado puxando-a para um abismo desconhecido. Com um movimento hesitante, ela tocou na notificação, já imaginando o peso das palavras que estavam prestes a entrar em sua vida. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Você não é a única que guarda segredos. Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. Ana prendeu a respiração. Um arrepio percorreu sua espinha. Seria a hora de abrir a caixa de Pandora? O que mais essa pessoa sabia sobre o ocorrido? O que mais seus filhos poderiam encontrar ali? Quem é você? Respondeu Ana, sua digitação rápida carregada de um misto de desespero e bravura. Sua mente girava como um redemoinho, ponderando as possíveis implicações. Ela estava prestes a revelar partes de si mesma que há muito tentava esconder, e não só para ela, mas também para Clara e Miguel, a quem queria proteger do peso da verdade. Alguém que estava lá. Alguém que pode te ajudar. Você não precisa esconder mais nada. Uma onda de raiva e confusão nasceu dentro dela. Como aquela pessoa ousava tocar em feridas que ainda estavam abertas? Os olhos de Joaquim continuavam fixos na tela, as sobrancelhas franzidas, tentando entender a tempestade emocional que se desenrolava em volta deles. Mãe, você está bem? Miguel perguntou, a preocupação estampada no rosto. A inocência de suas palavras mostrou a Ana como a vida deles era frágil. Qualquer revelação poderia quebrar o mundo em que eles viviam, e ela hesitava em se tornar a causa disso. Mas ocultar o passado também não era uma solução. Está tudo sob controle, amor, ela respondeu, forçando um sorriso, mas não conseguindo esconder a tremenda pressão que sentia. Os dedos de Ana tremeram enquanto ela digitava novamente. Sobre o que você quer falar? O que aconteceu exatamente? Eu não tenho certeza se posso, não sei se devo. Você deve. É hora de contar a verdade. Vamos acabar com isso de uma vez. Pode ser libertador. Libertador. A palavra soou como música para os ouvidos de Ana, mas, ao mesmo tempo, causou um aperto em seu coração. Seria mesmo possível? Conseguiria tirar os pesos das costas e se libertar dessas correntes que a prendiam ao passado? As dúvidas a consumiam. A esperança se debateu entre si. A respiração de Ana ficou cada vez mais pesada enquanto a imagem do acampamento surgia em sua mente. Os sorrisos, as histórias, e a escuridão que alguém, algum dia, havia lançado sobre aquilo tudo. Mas ao mesmo tempo, a imagem de seus filhos a puxava de volta. Era por eles que ela lutava, e se isso significasse enfrentar o passado de uma vez por todas, então ela faria. Eu preciso pensar, respondeu ela, suas palavras ecoando o dilema que sentia. Como poderia tomar essa decisão que, de alguma forma, afetaria não só sua vida, mas a de suas crianças? O celular vibrava mais uma vez. Olhando a tela, Ana notou uma nova mensagem. Eu estarei aqui, Ana. Quando estiver pronta para a verdade, saiba que não estará sozinha. Um misto de alívio e pavor a envolveu. O que isso significava? Estaria preparada para essa verdade? E o que seria essa verdade? Murmúrios começaram a ecoar ao redor, e Ana sentiu a tensão do momento crescendo como uma onda prestes a quebrar. O que seus filhos ainda precisariam saber? Com a mente encurralada em tantos pensamentos, Ana sabia que a decisão estava em suas mãos. O amanhã parecia mais turvo do que nunca, mas algo dentro dela clamava por liberdade. A mensagem ecoou em sua mente, repleta de convicções e promessas. A verdade realmente pode ser libertadora. Ou devastadora. Quente como o sol de verão, a necessidade de enfrentar essas verdades pulsava dentro de Ana. Como se preparando para um mergulho em águas profundas, ela se questionou, seria essa a hora? E se o dia seguinte trouxesse à tona tudo aquilo que sempre tentou esconder? Ana não conseguiu dormir aquela noite. A mensagem martelava em sua cabeça, como um tambor que não parava de tocar. Alguém que pode te ajudar. A frase parecia um sopro de esperança, mas também trazia um peso imenso,
o peso de um passado que ela tentou esquecer por tanto tempo. As horas arrastaram-se lentamente. Ela olhou para o teto, suas mãos entrelaçadas em um nó de ansiedade. A lembrança do acampamento estava em sua mente, viva e vívida. As risadas se misturavam às sombras que a perseguiam. O que acontecerá lá? O que as crianças viriam se soubessem? O que Joaquim, seu esposo, pensaria? Quando a luz da manhã filtrou-se pela janela, Ana sentiu um movimento dentro de si. Uma determinação sutil começou a crescer em seu peito. Seria possível que aquela pessoa, desconhecida mas tão familiar na dor, estivesse certa? Poderia ser libertador falar. Depois de passar a manhã em um turbilhão de emoções, ela decidiu que precisava de um respiro. Conversar sobre o assunto estava fora de questão, mas uma caminhada poderia ajudar. Vestiu-se rapidamente, tentando afastar a inquietude que a dominava. Ao sair de casa, o ar fresco da manhã a envolveu como um abraço acolhedor. Ana deixou que seus pés a guiassem, subindo e descendo pelas ruas tranquilas do seu bairro. As vozes da vizinhança a cercavam, crianças brincando, o cheiro do café fresco vindo de uma padaria. A normalidade da vida ao seu redor parecia irreal, como se ela estivesse vivendo um dia qualquer em um mundo distante. Em meio a tudo isso, seu pensamento tributava o celular. E se ela enviasse uma mensagem de volta? Estaria pronta para isso? A certeza tornou-se uma âncora, puxando-a de volta, enquanto visões de Clara e Miguel a olharam com desconfiança e tristeza a invadiam. Ela deu uma guinada na esquina, caminhando em direção ao parque onde os filhos costumavam brincar. Enquanto caminhava, uma figura familiar surgiu à sua frente. Era Joaquim, seu marido. Ele estava com as mãos nos bolsos, a expressão séria. Ele sempre tinha esse olhar quando sentia que algo estava errado, como se pudesse ver através das camadas que ela tentava colocar entre eles. Mãe, você não parece bem. A voz dele era suave, mas transmitia preocupação. Ana parou, sentindo a batida de seu coração disparar. Era como se o tempo tivesse parado, a respiração tensa entre eles. Miguel perguntou se estava tudo bem. Joaquim prosseguiu, os olhos fuzilando, tentando desvendar a verdade escondida atrás das palavras dela. Posso te ajudar? A dúvida estava pairando entre eles, uma sombra que insistia em permanecer. Ana pensou em abrir seu coração, mas as palavras ficaram presas na garganta. Um vácuo se formou, entre o desejo de se libertar e o medo do que poderia acontecer em seguida. É só um dia difícil. Um pouco de cansaço, ela disse por fim, evitando o olhar dele. Mas ali, também percebeu que não poderia mais ficar em silêncio. Algo dentro dela gritava que precisava falar. De repente, seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem. Uma onda de adrenalina a atravessou quando viu o nome na tela. Eu sei que você está em dúvida, mas é hora de encarar os fatos. Estou aqui. Joaquim notou a mudança de expressão dela e a preocupação aumentou. O que é isso, Ana? Ana sentiu o peso da escolha que estava prestes a fazer. A verdade estava a poucos passos, mas qual seria o custo? Ela segurou o celular firmemente, o sudor escorrendo pela palma da mão. Mãe? Miguel apareceu antes que Ana pudesse responder, seu sorriso inocente iluminando a manhã escura em sua mente. Vamos brincar? E, por um instante, a luz ao redor dela pareceu brilhar um pouco mais, como se um raio de sol pudesse dissipar aquela neblina. Porém, a decisão ainda pulsava dentro dela. Como dividir o que não queria carregar mais? A verdade pode ser um caminho para a liberdade, pensou Ana, enquanto observava os filhos. Mas será que eu sou forte o suficiente para suportar as consequências? Ana respirou fundo, encarando Joaquim, seu coração acelerado. Era o momento ou apenas um retorno à dúvida? Ela sabia que dentro de poucos instantes, sua vida poderia mudar para sempre. E a pergunta retumbava na sua mente, estou pronta para enfrentar o que está oculto na escuridão? Ana segurou o celular como se fosse um amuleto. A luz do dia se intensificou, refletindo suas dúvidas internas. O sorriso de Miguel parecia tão puro, tão distante da confusão que a envolvia. Ela forçou um sorriso de volta, mas dentro de si, a tempestade rugia. Claro,
Vamos brincar, disse ela, tentando esconder o turbilhão que se desenrolava no seu coração. E, enquanto Miguel puxava sua mão, Ana naquele momento ainda hesitava entre a liberdade e a prisão emocional que o silêncio construíra ao redor dela. Enquanto caminhavam em direção ao parquinho, ela ouvia as risadas das crianças, a música do balançar das folhas. Mas tudo soava como um eco distante. Joaquim seguiu atrás, observando o quadro familiar que deveria ser perfeito, mas que para Ana se revelava uma farsa. A vida seguiria, mas a sombra da verdade pesava ainda mais. Você está pensando em algo, Ana? Joaquim interrompeu seu devaneio. A pergunta ociosa do marido transparecia um desejo de conexão. Neste momento, ela queria gritar, contar tudo, mas as palavras se desintegravam na sua mente. Só pensando nas coisas que precisamos fazer mais tarde, ela disse, sem olhar para ele. A tentativa de desviar o assunto ecoou em sua própria cabeça como um grito de desespero. O que fazer a seguir? Mandar uma mensagem? Enfrentar o passado de frente. Ao chegarem ao parquinho, Miguel começou a correr em direção ao escorregador. Sua alegria era uma luz no meio da penumbra. Ana observou, lembrando-se de quantas vezes se sentara em um banco ao lado de Joaquim, simplesmente observando as crianças, presa em seus próprios pensamentos. Havia ali um sentido de paz, mas neste momento também havia uma pressão crescente para se libertar. Olhe, mãe! Miguel gritou, balançando com a energia típica da infância. Joaquim sorriu, mas Ana sentiu seu coração se apertar. Ser mãe era uma responsabilidade que trazia muito amor, mas também um fardo que ela carregava há anos. Amor, Joaquim disse, aproximando-se de Ana. Você não precisa esconder de mim. Pode me contar o que está pesando sobre você. Sua voz, suave, quase uma súplica, quase a fazia desistir do silêncio. Ana olhou para ele, e por um segundo, a verdade pareceu quase se tornar palpável. Era como se o peso do mundo estivesse nas palavras não ditas. Mas a lembrança do acampamento ainda a impedia de descer essa ladeira. O que Joaquim diria? O que Miguel pensaria? Seria capaz de suportar essas consequências? Vamos para casa, querido, ela respondeu rápido, desviando do olhar dele. Os meninos devem estar com fome. A pressa em mudar de assunto deixou Joaquim confuso, mas Maria não percebeu a troca de sentimentos. Ela hesitava tanto que até mesmo suas palavras a entregavam. Enquanto caminharam de volta, a realidade pulsava nas ruas que passavam. O celular vibrava novamente em seu bolso, mas Ana ignorou. A luta estava se intensificando dentro dela, um impasse entre a escolha de permanecer na sombra ou finalmente sair para a luz. Ao chegar em casa, Ana preparou um lanche, mas sua mente não estava na comida. Cada movimento, cada gesto, parecia levar mais longe a história que precisava ser contada. O aroma do pão quentinho preenchia o ar, mas a verdade ainda ficava pendurada, como uma nuvem ameaçando desabar. Mãe, vai a gente sair. Miguel pediu com olhos brilhantes de expectativa, enquanto Joaquim, ao fundo, olhava para Ana, perguntando em silêncio se ela ainda estava longe. Ela hesitou mais uma vez. O que havia de mais importante, a felicidade dos filhos ou encarar suas próprias verdades? Talvez amanhã, tá? Respondeu, enquanto sentia a opressão do medo começar a drenar sua determinação. Naquele instante, ela viu Joaquim balançar a cabeça levemente, e percebeu que ele sabia que esse dia estava se aproximando. O telhado acima dela, uma vida perfeita, poderia realmente não ser tudo o que parecia. Estou esperando por você, Ana, parecia gritar seus olhos. E então sua mente saltou para a mensagem não lida. Era a hora, pensou. Mas essa importante jogada ainda dependia de um passo adiante que ela não sabia se poderia dar. O que aconteceria se ela realmente decidisse agir? Era isso, o momento de decidir. A espera se tornava insuportável, e algo dentro dela insistia que já era hora de dar um passo em direção ao que estava escondido. Com o coração acelerado, ela respirou fundo. A verdade pode ser uma mochila pesada, mas talvez eu devesse parar de carregar essa carga sozinha, refletiu. Enquanto isso, o celular vibrou novamente em seu bolso, e sentiu um frio na barriga. O que a esperava daquela vez? Ana sentou-se à mesa,
o olhar perdido na superfície de madeira, enquanto a mensagem brilhava em seu celular. Um impulso de desespero encheu seu coração. Tudo parecia se resumir ao momento que estava prestes a tomar. O medo e a esperança dançavam uma valsa desconcertante dentro dela. Ao mesmo tempo que desejava se libertar do peso do passado, não tinha certeza de que estava pronta para enfrentar as verdades que haviam permanecido enterradas. Os sorrisos de Miguel e Clara eram um reflexo do que ela desejava guardar. A inocência deles a fazia lembrar do motivo pelo qual era tão importante contar a verdade. Era pelo futuro deles que precisava encontrar coragem. Com a respiração pesada, Ana finalmente decidiu que não poderia mais se esconder. Ela levantou-se da cadeira, caminhou em direção ao celular, com determinação, abriu a nova mensagem. É hora. Nós precisamos falar. Eu estarei te esperando. Ana hesitou. Cada batida do seu coração parecia ecoar na sala, e ela sentiu que era hora de romper o silêncio que a isolava, não apenas dela, mas também de seu marido e filhos. Oi. Estou pronta para conversar, digitou, e a pressão que sentia começaram a fluir. Em sua mente, as imagens do passado começaram a invadir, mas ela respirou fundo, buscando a força para enfrentar tudo. Minutos se passaram como horas, até que o celular vibrasse novamente. Ótimo! Podemos nos encontrar amanhã, no mesmo lugar. Um fio de ansiedade percorreu seu corpo. Mas a ideia de finalmente ter a chance de resolver tudo a sustentava. Era o momento de confrontar os fantasmas que há muito se escondiam nas sombras. Ana olhou para Clara e Miguel, que estavam sentados, imersos em risadas. O contraste entre a felicidade deles e a tempestade dentro dela era nítido. Queria contar a verdade, mas tinha que encontrar uma maneira de fazê-lo sem quebrar a alegria deles. E, pelo que percebeu, esse encontro era o primeiro passo para reverter a situação que se arrastara por tanto tempo. Na manhã seguinte, Ana se preparou para o encontro. Estava nervosa, mas ao mesmo tempo, sentia-se leve, como se estivesse liberando um fardo que a acompanhava. Caminhando até o local combinado, cada passo ressoava como uma afirmação de sua determinação. Ao chegar, encontrou a pessoa que sempre esteve disposta a ajudá-la, alguém com quem ela não conversava há anos, mas que agora faria parte desse novo ciclo. O encontro foi tenso no início. Ana e a pessoa à sua frente trocaram palavras cautelosas até que a verdade começou a emergir. Lembranças de momentos que pensava ter deixado para trás surgiam como fantasmas, mas, paralelamente, ela sentia que aquela conversa estava facilitando a libertação do seu próprio coração. Eu só quero, disse a outra pessoa, e Ana finalmente sentiu a confirmação de que não estava sozinha. O peso que carregava começava a se dissipar, e as mágoas lentamente perdiam a força que tinham. Naquele momento, Ana percebeu que compartilhar seu passado não era apenas um ato de coragem, mas um gesto de amor não só por si mesma, mas pela família que tanto valoriza. Ao voltar para casa, Ana estava diferente. O fardo que sentia antes tinha se transformado em um leve cheiro de café fresco e o som da risada de Miguel brincando com Clara. Mãe! Eles gritaram em uníssono ao abrir a porta, e Ana se sentiu envolta pela energia deles, como um cobertor quentinho em um dia frio. Decidida a fazer da situação uma oportunidade de reconexão, Ana reuniu a família para um momento especial. Hoje vamos falar. Sobretudo, ela anunciou, e as palavras ressoaram como um alarme, mas também como um sopro de esperança. O semblante de Miguel e Clara mudava rapidamente entre expectativa e preocupação, mas juntos se preparavam para ouvir. A conversa foi intensa, cheia de lágrimas e risadas, mas acima de tudo, foi catártica. Ana revelou seus medos e inseguranças, e seus filhos, em um gesto de compreensão, abriram seus corações também. Em um momento mágico, aquela mesa que havia sido palco de silêncio se transformou em um espaço de amor e aceitação. No final, a refeição que Ana havia preparado não era apenas uma reunião, mas uma celebração da família. Havia uma nova luz no ar, uma luz que emanava das verdades compartilhadas, trazendo com ela a promessa de dias melhores. Mas o verdadeiro legado daquela conversa foi a nova tradição que eles criaram. Aos poucos, cada um deles se sentia mais leve, mais unido. Com um novo compromisso,
Surgiu o Domingo da Verdade, um dia reservado apenas para falar sobre sentimentos, medos e alegrias. Ana sorriu ao olhar ao redor da mesa. Era ali que seu coração pertence, em meio a risadas e verdades. Aquela era sua família, e acima de tudo, eles estavam prontos para abraçar o que viesse a seguir. E quando uma nova mensagem chegou no celular de Ana, tudo o que ela sentiu foi confiança. Confiava em si mesma e nos laços que havia reforçado com coragem. Porque, no final das contas, a verdade não havia sido uma prisão, mas sim a chave para a liberdade emocional que tanto buscava. Agora, se você se identificou com essa história e deseja acompanhar mais narrativas emocionantes, este é o momento de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, é fundamental. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão poderosa. Apenas verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.